Fala, galera do podcast Jovem Cristão. A paz de Cristo e amor de Maria estejam contigo, cada um de vocês. Eu me chamo Lucas. Oi, gente, eu me chamo Paula, sejam bem-vindos. Oi, gente, eu me chamo Robert, sejam bem-vindos. Nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão e acolhemos você com muito carinho. E eu já convido você, desde já, a pegar a sua Bíblia, lá no Salmo 17, 18, lembrando que agora a gente já está numa numeração dupla, né? E vamos pedir, né? Fecha teus olhos agora. Se você já está com o salmo já nas mãos, aí já é tudo pronto. E vai pensando agora em qual intenção você quer rezar nesta noite. Ou o dia, dependendo do horário que você estiver acompanhando a gente. Qual a intenção que você quer colocar neste dia, na tua oração com os salmos? E se tem alguma intenção que você já está rezando desde o primeiro dia, coloque também agora nas mãos do Senhor essas mesmas intenções e as novas intenções. E eu acrescento nesse momento já a intenção do Papa Francisco, que ainda está com a saúde debilitada, em processo de cuidado. O nosso ex-pároco da paróquia de Fátima, daqui de Viçosa, o Dom Geraldo, infelizmente está adoecido. Também coloco em intenção nossos irmãos e irmãs enfermos do mundo todo, nossos irmãos e irmãs de outras denominações religiosas e até mesmo de outras denominações cristãs. A humanidade toda eu coloco agora, por intercessão da Virgem Maria, nas mãos de Jesus. Seja tudo conduzido esse dia pelas mãos de Jesus. E pedindo intercessão de Nossa Senhora, rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo para que o Espírito Santo nos conduza. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Passamos agora para a nossa leitura do Salmo. Quem da nossa equipe pode começar para a gente? Lembrando que hoje a gente vai rezar em parte. Hoje a gente vai rezar do versículo 1 até o versículo 24, e amanhã a gente dá sequência nos próximos versículos, amém? Quem pode ler? Deixa eu iniciar então, enquanto a garganta tá dando. Tá me dando um sossego. Vamos lá. Ao maestro do coro do servo do Senhor, Davi dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Ele disse: Eu te amo, Senhor, minha força. Senhor, meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus, minha rocha na qual eu me refugio, meu escudo e baluarte, minha poderosa salvação. Invoquei o Senhor digno de todo louvor e fui salvo dos meus inimigos. Ondas mortais me rodearam, torrentes de perdição me atacaram. Envolveram-me vínculos do inferno, prenderam-me laços de morte. Na minha angústia invoquei o Senhor. Ao meu Deus gritei por socorro. Lá do seu templo ele ouviu minha voz. Chegou meu grito aos seus ouvidos. Então a terra balançou e tremeu. Vacilaram as bases dos montes, balançaram por causa da sua ira. Saiu fumaça de suas narinas, um fogo devorador saiu-lhe da boca, e dela surgiram brasas. Ele inclinou os céus e desceu com uma nuvem escura aos seus pés. Subiu no querubim e voou, pairando nas asas do vento. Ao seu redor pôs as trevas como um véu, e como uma tenda as águas escuras espessas nuvens.
Diante do seu esplendor derramaram-se nuvens, granizo e faíscas de fogo. Do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo soltou sua voz, granizos e faíscas de fogo. Prossigo? Lançou suas flechas e espalhou-os, multiplicou seus raios e os expulsou, e apareceu o fundo do mar. Desnudaram-se as bases do mundo, e por causa de tua ameaça, Senhor, e do vento de teu furor. Lá do alto, estendeu a mão e me tomou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me de inimigos muito fortes e dos que me odiavam, porque eram mais poderosos que eu. Assaltaram-me no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu apoio. Conduziu-me a lugar escuro, salvou-me porque me ama. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos, pois tenho seguido os caminhos do Senhor. Não me tenho afastado de Deus. Tenho ante os olhos todas as suas leis. Não afasto de mim seus preceitos. Tenho sido correto com ele, atento para não pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E eu convido a você a fechar teus olhos nesta hora e deixar que esta palavra penetre no teu coração, como a água da chuva que cai sobre a terra seca, mas que aos poucos vai tornando a terra macia. E eu faço uma primeira pergunta para você. Você ama Deus? Você ama o Senhor Deus? Lá no início começa: eu te amo, Yahvé, minha força. Meu Salvador, tu me salvastes com violência. A tradução é um pouco diferente, mas ainda o sentido é o mesmo. Quem que salvou a gente? Vocês lembram? Foi Jesus. Jesus salvou a gente na cruz. Lá no Antigo Testamento, Deus agiu de outras formas na vida de Davi e também do povo. Mas quem nos salvou, em especial do pecado, foi Jesus, que reconduziu a gente, restituiu para a gente a graça da vida e deu uma graça maior ainda de sermos filhos de Deus. Lembrando que o título de filho de Deus só é dado a quem é batizado. E a gente só foi batizado pela água e pelo sangue que jorraram do lado aberto de Jesus na cruz. Jesus, ele era um único filho. Isso a gente pode encontrar na carta de São Paulo. Ele é o único filho de Deus. Só que ele é a cabeça. E quando nós aceitamos ele, nós se tornamos o corpo de Cristo. Sendo o corpo de Cristo a cabeça, somos parte da igreja, logo somos filhos de Deus. O resto da humanidade toda é criatura de Deus, criado por Deus. Mas nós somos filhos de Deus. Deus, ele ama a gente. Ele ama. Ele ama cada um de nós. Ainda que a gente não entenda o seu amor e o seu cuidado. Porque às vezes a gente tem o nosso olhar de amor humano. Mas Deus ama a gente. E aí fala: eu te amo, Javé, minha força. Eu te amo. Minha Javé é minha rocha e minha fortaleza. Meu libertador é meu Deus. Então,
Quem te deu as graças que você recebeu na tua vida? A libertação do pecado, quem te deu as coisas boas que você tem a graça de viver, experimentar os livramentos, foi quem? Foi Deus. Não foi você. Você ou outras pessoas podem ter sido instrumento, mas a graça veio de Deus. Então, quando a gente coloca o valor, né, e a ação das coisas boas na nossa vida naquele que realmente fez a ação, que é Deus, entenda, vamos seguir nos caminhos de Deus. E aí, continuando, nele me abrigo, o meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora, minha cidade forte, seja louvado, eu invoquei a Yahvé e fui salvo dos meus inimigos. A quem a gente invoca? A Deus. Quem nos salva é Deus. Então confie, acredite que Deus tem poder para fazer infinitamente mais na tua vida. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Se você confia em Deus desde o início e continua o caminho com Ele, creia que o final vai ser uma graça enorme. Vai ser algo muito bom, muito maravilhoso na tua vida. Confie nele. Ame aquele que te ama. E eu deixo aqui para você a minha mensagem. Ame aquele que te ama. Acima de tudo. E depois, busque a ele, o seu reino. E tudo mais vai vir em acréscimo. Com o amor dele, você vai ter capacidade de amar de verdade aqueles que estão à tua volta. A tua família, teus irmãos, teus amigos. Mas ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus acima de tudo. Voltando aqui no Salmo aqui, né, a gente pega, deixa eu achar a parte aqui que eu estava lendo, que eu achei interessante. Aqui em cima aqui, ó, no Salmo, na parte do versículo 3, vou ajeitar minha câmera aqui, fica aqui, ó, meu Deus é minha rocha, onde encontro o meu refúgio, e meu escudo, força de minha salvação e minha cidadela. Invoco o Senhor digno de todo louvor e fico livre dos meus inimigos. Uma coisa a gente estava conversando antes da live começar. Novamente, eu estava conversando com a Paula e Lucas. Parece que Deus está falando comigo sobre isso várias vezes, que é sobre escudo, sobre proteção. Hoje de manhã eu estava escutando a live, eu estava escutando a canção nova e o padre falava sobre batalha jovem, né? E aí ele falava sobre escudo, que Jesus é nosso escudo, né? E que se a gente baixar o escudo, o inimigo ataca. Que a gente tem que permanecer com o escudo em pé, ali, diante das nossas, né, provas. E o que eu falei ontem na live, eu falei que Deus cobria a gente com seu manto, que Ele era a nossa proteção, que Ele era o escudo. E aí Lucas falou também sobre isso, depois Paula falou de uma coisa, eu tô assim, gente, de novo Deus vem falar aqui, né, aqui novamente, né, o padre falou hoje de manhã e ele vem falar de novo aqui, ó, sabe, eu tava aqui lendo, tô assim, gente, não é possível, ele falou de novo, ah, meu Deus, meu escudo, força de minha salvação. Deus quer confirmar pra gente, irmão, que ele não tá brincando quando ele fala que ele vai ser o escudo da gente, não. Uma coisa você pode pôr na sua cabeça, que Deus não brinca, não. Deus não vai falar com você, Deus não vai chegar para você e falar assim, confia em mim que pode pular no meu peito que eu vou segurar aqui. Ó. Não. Quando ele fala com você, pode jogar no meu peito que eu seguro, ele pode jogar mesmo. Pode jogar mesmo, que pode jogar que ele segura. É o que eu falei ontem, né? Sobre o vídeo que eu vi, né? Jesus ali, o lobo tentando comer a ovelha, e Jesus correndo para o lobo não comer a ovelha. Por quê? Porque Jesus é a nossa salvação.
Jesus não morreu na cruz, não foi à toa, não foi para brincar, não. No filme que eu estava assistindo ontem sobre a Paixão de Cristo, numa cena, quando Jesus estava ali chorando, o diabo chegou para Jesus e falou assim: o fardo é pesado demais. Nenhum ser humano jamais conseguiu suportar tamanho fardo. É gente demais. É pecado demais. Será que você vai aguentar isso tudo? Tem certeza que você quer passar por isso? Olha para eles. E aí Jesus continuou rezando, não dando atenção para o diabo, e o diabo falando no ouvido dele, tipo assim, para ele desistir. Então, tipo assim, Jesus fala para a gente aqui que ele é o nosso escudo. O sangue derramado na cruz foi por você, foi por mim, foi por Lucas, foi para Paula, foi para quem é que seja, para todo mundo. E ele, quando ele se colocou na cruz, né, a gente pega, muita gente naquela época colocava a cruz como o pior castigo que existia. Quando a pessoa chegasse ao ponto de ser crucificado, é porque ele foi a pior pessoa do mundo. Ele fez algo tão ruim, que a cruz era como se fosse uma humilhação. Era para mostrar que ali existia uma soberania, que eles mandavam e pronto, acabou. E a pessoa tinha que seguir aquilo. Então, quando eles gritaram lá, crucifica Jesus, eles queriam humilhar Jesus. Porque quando Jesus falava que ele era o rei, que ele era Deus, que ele era o filho de Deus, todo mundo zombaram da cara dele, né? E ali, quando eles colocaram na cruz, quando mandaram crucificar Jesus, era para zombar de Jesus. Como você, não é? Até colocaram na plaquinha lá, né? Henry, né? Esse é o rei dos judeus. Fizeram para zoar com a cara dele, para tipo assim, para humilhá-lo. Que é o ponto de quando Jesus pediu água, eles pegaram uma esponja com vinagre e colocaram na boca dele. Uma forma de humilhar. Jesus foi um escudo. Porque todo o pecado que a humanidade tinha, desde Adão e Eva, quando Adão e Eva saiu lá do Éden, que eles cometeram aquele pecado de comer a maçã lá que Deus proibiu eles, o mundo viveu num pecado. O mundo era coberto por um pecado, aonde o Satanás comandava aquilo ali. E quando Jesus se colocou na cruz ali, ele se viu como escudo, para que todo o pecado da humanidade fosse para ele. E ele suportava cada chicotada que ele estava tomando ali no tronco, cada caída que estava carregando a cruz, que ele caía, que os outros jogavam as coisas nele, os outros batiam nele. Eram os pecados que a gente estava jogando para cima dele. Todos os pecados para cima dele. E ele foi suportando aquilo tudo, calado. Ele não reclamou uma hora. Uma hora Jesus reclamou sobre aquilo ali. Ele suportou calado. Na cruz, ele permaneceu calado. As únicas partes que Jesus fala foi Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E depois ele fala com o ladrão, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E depois ele fala no final, está consumado. Então foi as 3 palavras que Jesus falou na cruz. Jesus não falou mais nada. Então, tipo, não, depois ele falou, né, filho, esse aí é sua mãe, mãe, esse aí é seu filho, né? Tipo assim, vamos cortar isso aí. Mas Jesus suportou calado. Até na sua prisão, quando ele foi preso, ele permaneceu calado o tempo todo. E Jesus suportava tudo. Jesus suportou todas as dores. E ele fala aqui de novo, eu vou suportar todas as suas dores. Eu serei seu escudo, eu serei seu rochedo. Né? Até tava brincando com o Lucas, que na casa da tia dele lá, a casa foi por cima do rochedo. E nós tava brincando assim, definitivamente sua tia construiu a casa sobre a rocha, né? Então, tipo assim, faça como assim, né? Quando você for construir sua casa, né? Sua casa espiritual, faça sua casa espiritual, que seria, né, a sua fé, sua caminhada. Não faça sua caminhada assim, de qualquer maneira. Confie em Deus, entrega para Ele. Pede a Deus para Ele caminhar com você. Pede a Deus para Ele estar com você. E confia que Ele vai te salvar de tudo. Pode vir qualquer guerra, pode vir qualquer batalha, pode vir qualquer injúria. Que Deus vai estar ali na sua frente. E Ele vai te segurar, nem que seja nos piores momentos da vida. Ele vai estar te segurando ali.
É isso, gente. Pegando esse gancho aqui do que o Robert falou, nós temos um pai que nos ama, um pai que nos protege, um pai que nos cuida. E vou vir aqui no versículo 5 e quero ressaltar algo importante aqui pra gente, tá? Um dos mortais me rodearam, torrentes de perdição me atacaram, envolveram-me em vínculos no inferno, prenderam-me laços de morte. E aqui, do 5 até quase o final até o versículo 24, o salmista vai dizendo, vai citando momentos, situações em que ele passou e que ele teve que gritar por socorro. E ele gritou por socorro e pediu a Deus: Senhor, me ajuda, socorre aqui, me ajuda aqui porque eu não tô aguentando. E aí Deus, ele vai dizer aqui, ó: gritei na minha angústia invoquei ao Senhor. Ao meu Deus, eu gritei por socorro, e lá do seu templo ele ouviu a minha voz. Chegou os meus gritos aos seus ouvidos. Então, aí ele vê aqui no 8. Então a terra balançou e tremeu, e vacilaram-se as bases dos montes, balançaram por causa da sua ira. Então Deus foi a favor do pedido de socorro. Então, por que no nosso pedido de socorro não devemos invocar a Deus, pedir a Ele a ajuda dele? Muitas das vezes a gente quer fazer tudo sozinho. Às vezes a gente quer tomar um caminho sozinho, a gente quer meter os pés pelas mãos e tentar fazer só. Mas não é assim, a gente tem que gritar e pedir socorro por Deus. Qual é o pai que não vai ver seu filho ali, gritando, pedindo por socorro, no momento de angústia, no momento ali de agonia, e qual é o pai que não vai ali pelo filho? Então Deus, ele foi pelo salmista. Então, por que a gente, no momento de desespero, a gente não pode pedir socorro a Deus? Podemos sim pedir socorro a Deus, podemos sim buscá-lo a Ele na angústia, mas também temos que buscar a Ele e falar com Ele nos momentos de alegria, nos momentos bons também. Então, por que não amar a um Deus assim? A um Deus que nos protege, a um Deus que nos cuida, a um Deus que nos ama, a um Deus que está ali, ó, o tempo inteiro, nos amando, e está ali olhando por nós, que independente da situação, ele está ali o tempo inteiro. Então, por que não amar um Deus assim? Um Deus que ama, um Deus que vem ao nosso socorro sempre que a gente pede. Às vezes alguém pode chegar a pensar: ah, mas eu estou pedindo tanto, estou passando por uma situação tal, estou pedindo tanto, e às vezes eu não escuto nada, eu não sinto nada. Mas a gente não pode esquecer algo que a gente falou em umas lives lá atrás. Deus trabalha no silêncio também. A gente tem que saber ter paciência, a gente tem que saber esperar. A gente tem que amar. A gente tem que amar a Ele. E eu volto a perguntar, por que não amar um Deus que é bom, que é Pai, que nos ama, que está ali cuidando? Numa situação complicada, numa situação difícil, em que Deus ele trabalha no silêncio, nós temos que ter paciência e saber entender que ele está trabalhando e que no momento certo ele vai vir a nosso favor, ele vai chegar, ele vai vir. Não é assim do jeito que a gente quer, na hora. Não é. Ele nos ama. Ele nos ama. O que eu sinto no meu coração para dizer é que Deus nos ama. E que, independente do momento, quando a gente grita por socorro, ele vem. Então temos que colocar a nossa confiança em Deus. Colocar a nossa confiança nele. E entender que só ele pode fazer por nós. Que ele é a nossa salvação. Deus é misericórdia. Ele é a nossa rocha. Ele, desculpa, eu estou com a minha garganta um pouco, né? Mas vamos lá. Ele é a nossa rocha, a nossa salvação. É nele que devemos confiar. É nele que devemos colocar os nossos planos.
É nele que devemos colocar as nossas expectativas, tudo que nós vamos fazer é entregar tudo, seja qual situação esteja passando, é entregar. Eu quero fazer tal coisa, eu quero entregar, eu quero confiar e eu vou confiar, eu preciso confiar e eu quero confiar. E outra coisa, torna a repetir, é amar, amar a Deus sem medida, é amar. E eu torno a fazer aquela pergunta: por que não amar um Deus que nos ama, que é Pai? É isso. Que possamos amar a Deus não só nos momentos não bons, mas também nos momentos bons. Saber agradecer, entender. Senhor, eu sei que esse momento que eu estou passando aqui tá meio puxado, mas eu te agradeço, porque é para me amadurecer, é para me melhorar como pessoa, é para me entender algo, é para me melhorar na minha fé, entendem? Então, que possamos buscar mais vezes, com mais frequência, com mais fervor, confiar mais e amar, amar sem medida. Amém? E eu quero acrescentar a este momento uma coisa que ficou no meu coração enquanto o Paulo estava falando, até mesmo desses versículos, em especial, começando, né, do versículo 5 até o versículo 6, mais ou menos. A minha palavra, a Bíblia está um pouquinho diferente, mas ainda diz no mesmo ponto. As ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial me atravessavam, me aterravam, cercavam-me os laços do Sheol, ou em outras traduções até mesmo inferno, as ciladas da morte me aguardavam. A gente pode pensar isso numa dimensão um pouco diferente. Na nosso entendimento cristão, em especial na fé católica, a gente entende que o pecado tem um salário, e o salário do pecado é a morte. Existem duas ressurreições, a ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a morte. E o pecado, ele tem alguns graus de pecado. Existe o grau mais leve, que a gente chama de pecado venial, leve, e o grau mais pesado, que é o pecado mortal. Quando o pecado, em relação ao pecado mortal, o peso é pior porque o mortal nos tira da graça de Deus. Traduzindo, nos leva à morte eterna. E aí, quando estamos no pecado mortal, estamos no inferno, de certa forma, indiretamente. Por quê? Se a gente continuar ali, pode ter certeza, céu a gente não entra. Por quê? Porque o pecado mortal nos leva a negar a Deus. Porque, primeiro, fere diretamente o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se coloca outra coisa no lugar de Deus, eu estou em pecado mortal. É o pecado de idolatria. Se eu até mesmo chego a tal ponto de matar Deus em minha alma, dizendo assim, Deus não existe, eu estou em pecado mortal, estou matando Deus. E quando eu nego a misericórdia de Deus, eu estou em pecado mortal. Por exemplo, eu considero que o meu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Mas aí tem um detalhe. Lá no meio da sua angústia, você pode fazer a oração mais poderosa que é possível ser feita. Não é. A gente tem, por técnica, né, de critério técnico, que o Pai Nosso é a oração mais poderosa, que a Santa Missa é mais poderosa ainda, porque nele tem o Pai Nosso e por aí vai. Mas a oração mais forte para os olhos de Deus é a nossa oração sincera. Se a gente está no meio da angústia, se a gente falar com Deus com sinceridade de coração, pode ter certeza. Deus, ele não vai desviar o olhar de você. Um coração contrito e arrependido, sincero, desse, Deus ele não consegue desviar. Agora, uma pessoa com coração soberba, Deus ele pode simplesmente ignorar a oração. Mas um coração sincero não tem como Deus rejeitar. Isso a gente vai refletir ainda lá no Salmo
por lá para perto do Salmo 27, por aí, mais para frente. Mas agora, voltando para cá, nos versículos 7, ele diz assim: na minha angústia, invoquei a Javé. Ao meu Deus, lancei meu grito. Do seu tempo, ele me ouviu minha voz. Meu grito chegou a seus ouvidos. E aí, depois, em seguida, vai falando de diversos pontos, e que me recordam algumas passagens. Por exemplo, versículo 16. Então apareceu o leito do mar, as bases do mundo se descobriram. Espera aí, isso recorda de uma outra passagem bíblica, em que, lá no livro do Êxodo, em que Moisés estava lá na beira do Mar Vermelho, com o cajado na mão, os discípulos, o pessoal olhou para trás, estava vindo o exército do faraó. Aí eu me imagino assim, alguém deve ter xingado, agora lascou tudo. Eu vou falar sem xingar. Lascou tudo, agora já era, vou morrer. Porque Deus mandou a gente vir para cá, não mandou ir para outro caminho. Mas aí, Deus só falou para Moisés: lança o teu cajado, bate lá. Bateu no mar, o mar se abriu no meio. Descobriu aqui, ó, as bases do mundo se descobriram. O leito do mar apareceu, né? Aí apareceu, acabou tudo. E aí Deus ele lançou, né? Por causa da tua ameaça, Yahvé, pelo vento soprado das tuas narinas. Veio um vento forte que bateu no mar e abriu o mar. Presta atenção nesses detalhes. E aí depois foi continuando, né? Aí Deus vai falando, né? Do alto ele estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais. Livra-me do inimigo poderoso e adversários mais fortes que eu. E aí eu me lembrei de uma passagem que o peso não é a mesma coisa, mas é parecido, em que estava Jesus dormindo no barco, os discípulos estavam lá junto dele. O mar começava a vir agitado, estava agitado demais. As ondas caíram dentro da água, do barco, e o barco parecia que ia afundar. Os discípulos ficaram desesperados, chegaram para Jesus: Mestre, o senhor, não te importa que a gente morra? E aí Jesus levantou, falou para o mar e falou para o vento, e a tempestade parou, o mar calou, parou, o vento calou, ficou tudo calmo, bonança tremenda. Ou seja, Jesus ele tem o poder de acalmar o mar, acalmar a tempestade. E a gente voltando para o lado dos inimigos, o mesmo pode acontecer quando a gente estiver sendo tentado, quando a gente estiver sendo atacado de todos os lados pelo mal. Às vezes a gente entra em ambientes em que a gente se sente até com um peso enorme dentro do nosso coração, ou por fora, como se tivesse algo muito pesado naquele ambiente. E como que Deus ele liberta a gente? Pela nossa confiança, pelo escudo da nossa fé, que Deus é o nosso escudo. E aí, como a gente não enxerga Deus, é pela fé. A fé que eu tenho nele. E aí, pela fé, eu começo a louvar a Deus, a engrandecer a Deus e falar: Deus é maior do que tudo isso. Ainda que no parte da minha alma, do meu coração, ainda não tenha essa crença, não acredite dessa forma ainda. Mas à medida que eu vou soltando louvor, vai acontecendo a graça de Deus. Deus vai se manifestando. Porque eu vou confiando. É como se eu tivesse. Como é que fala? Não tem quando a gente está com uma pia entupida, e aí a gente solta aquele tampão que estava entupindo a pia e a água começa aos poucos indo embora. Nesse sentido, assim também é nosso louvor. Ele meio que vai abrindo essa parte que estava tampando e impedindo a graça de Deus manifestar, até mesmo minha falta de fé. Se eu começo a louvar a Deus, nos louvores Deus habita. Eu vou começando a louvar a Deus, engrandecer a Deus, reconhecendo que Ele é mais forte do que os meus inimigos, mais forte do que eu. Pode ter certeza. Não vai ter inimigo que vai vencer você. Mas lembrando, a gente não dialoga com o mal. A gente não dialoga com o pecado. A gente conversa com quem? Com Deus. Busca quem? A Deus, porque a gente é pequenininho. A gente é, como diz, a gente é pior do que o mosquitinho que estava pousado na bosta do cocô do cavalo do bandido. Então é isso, nós é pior do que isso. Mas é quando a gente conhece a nossa miséria, a gente tem abertura para a misericórdia de Deus. Entendeu, gente? A gente tem abertura para a misericórdia de Deus.
E ele lembrando, Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que tudo. Afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Yahvé foi apoio para mim. Fez-me sair do lugar para um lugar espaçoso. Libertou-me porque ele me ama. Quando você está na tua morte, quando tiver o pior tristeza do mundo, até chegar ao ponto de você dizer que eu estou no inferno, invoque a Deus. Clame a Deus, chame a Deus, convide Deus para estar contigo e permaneça com Ele. E entenda que se você começou o caminho com Deus, não desvia dele. Vai até o final. Se por enquanto parece que a situação está piorando mais, confia nele, continua. Não desista, porque ele vai provar tua fé, igual o povo lá no Egito. Começou andando, aí chegou no mar e o pessoal começou a correr atrás. Opa! Mas creia que aquele que começou o caminho, te chamou para ir por aquele caminho, vai te libertar de algum jeito. Confia nele. Deus sempre, de Deus vem o melhor. Agora, o lado ruim, gente, é a escolha nossa, né? Infelizmente, a escolha é nossa. Mas de Deus sempre vem o melhor. Confia nele. Acredite. Mas antes de você procurar esperar ver as graças, acredite primeiro. Vai pela tua fé. Porque maior ainda vai ser a graça de Deus. Por isso que Jesus disse, né? Quando Jesus apareceu para Tomé. Tomé falou antes. O Robert até comentou essa passagem há alguns dias no nossa live. Se eu não tocar nas marcas das suas chagas, depois que Jesus já tinha ressuscitado, se eu não botar o dedo nas suas feridas, eu não vou acreditar. E aí Jesus apareceu e falou, Tomé, aí Tomé olhou, assustou, falou assim, aí meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus foi e falou, bota a mão aqui, mete o teu dedo. E ele falou, feliz, mais feliz ainda é aquele que crê sem ter visto. Então acredite sem você ver, porque maior ainda vai ser a obra de Deus na tua vida. Pela tua fé, você vai dar abertura enorme para as graças de Deus na tua vida. Alguém quer completar mais alguma coisa? Só para completar aqui, Lucas, pegando aqui embaixo do 17, deixa eu ver aqui embaixo falando uma coisa. Aqui, o 17 e 18. Fala assim, ó. Do alto estendeu a sua mão e me pegou, e retirou-me das águas profundas. Livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. Aí você pensa que você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que parte que Jesus mostra essa cena de Jesus pegando alguém pela mão e tirando as profundezas? Para pensar. Você pensa de quem? Lucas citou agora. São Pedro. São Pedro. Por que São Pedro? Jesus caminhava sobre as águas. Os outros gritavam lá, é um fantasma. Jesus, calma. Sou eu, São Pedro. Jesus, se for tu mesmo, faça, então peça para que eu vá até você. E São Pedro foi. Só que São Pedro, no meio do caminho, desviou o olhar de Deus. E ele começou a afundar. O que Jesus fez? Estendeu a mão para ele. Estendeu a mão para ele e tirou ele da água. O que quer dizer aquilo ali? Que Jesus tira a gente das profundezas. Você pode estar na pior, igual o Lucas falou, você pode estar na pior. Você pode estar se sentindo lá, você está no inferno. Ah, eu estou vivendo um inferno aqui na Terra. Você não sabe nem a metade do que você está vivendo. Você não viveu 1% daquilo que Deus viveu quando ele estava lindo, quando ele estava aqui na Terra. De você ser desprezado desde quando você nasceu. Jesus foi desprezado desde quando ele nasceu. Você fala assim, ah, você está mentindo. Não estou, não. Pega a passagem do nascimento de Jesus. Quando Maria estava grávida, que o anjo virou para São José e falou com ele assim, sai da sua cidade e vai para o Egito. O que São José fez? Pegou o burrinho dele e começou a bater em porta pedindo hospedagem. E o pessoal falou com ele, não tem vaga. Então você falar não para São José. A gente falava não para Deus também, não tem vaga para você aqui não.
Muita gente recusou Jesus ir na casa dele. Jesus foi nascer na manjedoura, onde os cavalos ali ficavam dormindo. Um dos bichos ali ficava deitado ali. E aí, você pega o seguinte. Depois, Jesus foi rejeitado na sua própria cidade natal, onde o pessoal não estava aceitando muito ele, começava a tocar ele, né? Aí Lucas me corrigiu aqui, onde os bichos comiam, tá, gente? Desculpa aí. E aí, quando Jesus começou a evangelizar, o pessoal dessa cidade começou a desprezar ele. E ele foi desprezado em algumas cidades, ele era bem visto. Pessoal, todo mundo corria atrás dele. Todo mundo queria saber quem que era Jesus. Todo mundo queria um milagre. Todo mundo queria chegar perto dele. Mas muitas vezes Jesus era desprezado. E quando Jesus foi preso, o único que ficou ali para defendê-lo foi São Pedro. O resto correu. Todo mundo correu. Todo mundo desviou seus olhares. Todo mundo queria correr. São Pedro saiu partindo assim todo mundo, pegando faca, cortando a orelha de soldado para lá. E Jesus falou com ele: da espada se fere, a espada será ferida. Então solta a espada. Tô lá e soltou a espada. Né? Então, tipo assim. E você para pensar assim: da onde que você precisa ser libertado? Qual que é a sua profundeza? Aonde que tá ali? Aonde que você tá que Jesus precisa salvar você? Sabe? Aonde que você tá afundando? Você tá afundando aonde? Nas bebidas? No sexo desregrado? No vício da masturbação? No vício da pornografia? No vício dos palavreados que Deus falou hoje na canção nova, que quando você começa a xingar demais, é um demônio se trazendo para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Quando você começa a xingar muito, é um demônio se trazendo para próximo de você. Então você está chamando por ele. Então a gente tem que parar de xingar. Jesus não xingava. Jesus não ensinou a gente a xingar, Jesus mandou a gente louvar. Na Bíblia ele fala: louve, reze, né, perdoe, seja paciente, né? Quando um irmão te bater, dê outra face. É isso que ele ensinava, né? Quando tinha um demônio próximo ali, que ele ia para uma cidade que tinha um demônio, ele falava: repreenda-te. Né? Eu lhe repreendo. Né? Quando Lázaro morreu, ele falou: Lázaro, vem para fora. Então é isso que Jesus ensinava para a gente. E aí você pensa: aonde que Jesus tem que te salvar? Sabe? Para pensar um pouquinho. Sabe? Tipo assim, para um pouquinho para pensar na sua cabeça assim, por alguns segundos. De onde Jesus tem que te salvar? Da onde Jesus tem que te tirar? Aonde está essa profundeza sua? Sabe? Ô Lucas, pode conduzir a oração se você quiser, tá? Eu convido a você a fechar teus olhos e já ir refletindo com base nisso tudo que a gente partilhou hoje nessa live. Desde o início do Salmo. O que Deus quis falar para você hoje, através desse Salmo. E vai rezando com as suas palavras, falando para Deus nessa hora, e eu vou intercedendo por você. Eu te amo, Yahvé, minha força, meu Salvador. Tu nos salvastes da violência. Senhor, você é minha rocha e minha fortaleza, é a fortaleza de cada um de nós. É aquele que nos liberta. É no Senhor que é o nosso abrigo, o nosso rochedo, o nosso escudo, nossa força salvadora. Nossa cidade forte, bem guardada, bem fortalecida. Seja louvado para sempre em todas as graças que o Senhor manifestou nas nossas vidas.
em cada momento da nossa história, desde o nosso nascimento, desde o momento em que as nossas mães estavam gestando a gente. Seja louvado, Senhor, por toda a obra da tua graça, do teu amor, mesmo em meio a todos os desamores que a gente experimentou em nossa vida. Eu te louvo e agradeço, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nesse momento, nesta hora, para manifestar em nossas almas a tua graça e o teu amor. E te louvo e te agradeço, Senhor, porque na medida que a gente abre nosso coração, a nossa vida para a tua ação, o Senhor vem e faz obra nova. Vem agir em nossas vidas e vai nos trazendo força e cuidado. Mesmo que a gente estivesse no pecado mortal, na morte, até mesmo no inferno aqui na terra. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor ainda está com os ouvidos atentos a nos escutar. E se o nosso coração estiver arrependido de verdade, e te clamar lá do fundo do poço, o Senhor vai vir nos levantar e nos resgatar. Isso até o nosso último segundo de nossa vida. Nós invocamos ao Senhor na nossa angústia. A Ti nós lançamos o nosso grito de socorro e o Senhor nos ouve, atento. Mesmo pode vir tempestade, pode vir tribulação do jeito que acontecer. O Senhor ainda está atento para nos acolher, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos ama e nos guarda. O Senhor escuta cada um de nós. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, Deus, porque os seus julgamentos estão sempre à nossas frentes. E que nós temos o poder diante de Ti, de não apartar dos seus decretos, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, para que sejamos íntegros e guardai-nos dos nossos pecados. Que os seus julgamentos estejam sempre diante de nós, que os teus mandamentos estejam sempre dentro de nossa alma, de nosso coração, que nós guardemos a tua palavra com amor, com carinho, que nós façamos a tua vontade, por respeito a vós, por temor a vós, por amor a vós, que seja o Senhor o centro de nossa vida, acima de tudo. Porque se observarmos o teu caminho, nenhum mal nós temeremos, Senhor. Louvado e adorado seja, Senhor Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Alguém quer colocar uma última mensagem para antes da gente fechar? Não? Então é isso, gente. Eu convido a você a curtir essa live, acompanhar nosso podcast, então se inscrevendo, ativa o sininho para as notificações, para poder ajudar a gente também, né? Que aí você vai saber o próximo horário da próxima live, tudo direitinho. Escute o nosso novo episódio que saiu ontem, na quinta-feira, o episódio da terceira dor de Nossa Senhora. Durante essa quaresma, vamos refletir as dores de Maria, acompanhando como co-redentora das nossas almas, da nossa vida, e convido você a compartilhar essa live com seus amigos e irmãos. Muito obrigado de coração por tudo e a gente se vê amanhã. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.